amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos. Ambas, AltV e TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, WhatsApp 974012235. Temos também um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e um telefone da produção da Rádio Trianon, do Gente que Fala, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, ginecologista doutora Regina Paula Ares. Prazer tê-la aqui, doutora Regina. Prazer é meu, boa tarde. A senhora é do Promatre Paulista e do Sírio-Libanês? Eu atuo nos dois hospitais. Na maternidade do Promatre e Hospital Sírio-Libanês. Isso. Okay? Quando eu anunciei a senhora como ginecologista, tenho que acrescentar obstetra? Também. É isso? Eu sou leigo, eu tenho que perguntar. Não, mas pode falar só ginecologia, que aqui o escopo hoje é gineco, né? Ok. Também conosco o cirurgião cardiovascular, Dr. Edmo Atic Gabriel. Dr. Edmo, bom tê-lo aqui. Obrigado novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Cirurgião cardiovascular. Se eu tiver problema de procurar o senhor, é grave. Geralmente quando você procura precisando da cirurgia, já é a reta final. Então é grave. Tem uma forma de procurá-lo antes que não seja grave? Sem dúvida, né? A gente tem um trabalho todo de prevenção para evitar a cirurgia ou mesmo uma situação mais grave. Também conosco o infectologista Dr. Halcion Teixeira. Prazer tê-lo aqui, doutor Halcion. Prazer todo meu. O que é a SBI? É a Sociedade Brasileira de Infectologia, sociedade nacional que coordena os infectologistas. O senhor está com muito trabalho atualmente, né? Bastante. Os vírus estão ficando doidos, né? Cada hora aparece um novo ou ressurgem vírus antigos controlados. Então a gente realmente trabalho não está faltando. Também conosco Denis Prata. Prazer tê-lo aqui, Denis. Prazer é todo meu. Eu fiquei aqui pensando se estou lendo corretamente quando digo ortopedista veterinário. Exatamente. É isso? Sou médico veterinário que me especializei em ortopedia. Atualmente atuo na área de ortopedia veterinária, só cuidando da parte ortopédica dos cães e gatos. Chega cãozinho com o pé quebrado lá? Infelizmente bastante, muitos. É verdade isso, a gente vê aqueles cãezinhos passeando nas ruas, todos bem cuidados, aquele carinho todo que as pessoas têm com os animais hoje em dia. E o senhor é ortopedista veterinário. Isso, nós vamos conversar um pouquinho, métodos de prevenção de acidentes, formas de evitar alguns problemas e algumas doenças que mesmo tomando os cuidados, como em humanos, acontecem em cães também. O que é o Vet Quality? Vet Quality é um hospital veterinário 24 horas, que eu trabalho em São Paulo e que a gente atende todas as especialidades, mas a que me tem ao cargo é a ortopedia. O que é mais comum quando que procura um ortopedista veterinário? Quais são os acidentes? Então, a gente subdivide, na verdade, né? Nós especialistas, nós temos as doenças que acontecem no dia a dia, que são igual humanos, lesões de ligamento cruzado, lesões geriátricas, então hérnia de disco, e os acidentes mesmo, que são fraturas, coisas um pouquinho mais sérias. Atropelamentos, esse tipo Atropelamentos, quedas, né? Infelizmente os felinos, que a gente não protege as casas com tela, podem se acidentar. Mas que gato sempre cai de pé. Existe, na verdade... É uma lenda não é uma lenda. Não é uma lenda, não, existe, o gato sempre cai de pé. Existe uma síndrome que é a síndrome... Porque o nosso pão cai sempre com a manteiga para baixo. E o gato Não, os gatos têm a possibilidade, inclusive, de planar. Isso é estudado, não imagino como foi o estudo, né? Sim. Mas, realmente, dependendo da altura, é bem interessante. Eles conseguem planar e a gente tem gatos que caem do 10º, 15º andar e conseguem sobreviver, por incrível que pareça. Aquela história dos
os gatos com os membros Isso, abertos, eles assim, abrem como e se uma planam. asa delta. Se machucam bastante, né? Mas acho que talvez tenham doutores aqui, se fosse uma pessoa de um 10º andar, sem um paraquedas, né? O gato tem um paraquedas nele. Sem chance, doutora Melhor ser gato. Melhor ser gato. Vocês têm 7 Doutor Edmo, sem chance, doutor? O coração explode na queda? O coração não vai tolerar essa desaceleração brusca que o gato suporta, não. É uma queda muito grande, altera a pressão, pulsação, e aí a pessoa acaba tendo um colapso circulatório, sem dúvida. O gato provavelmente tem uma resistência a isso. Aprendemos agora que é verdade que o gato cai de pé. Exatamente. A nossa manteiga cai para baixo e o gato cai sempre. Mas isso não quer dizer que o gato não sofra. Não, com certeza. Né? Porque, a história o gato se joga, né? Ou cai acidentalmente, mas ele também, coitadinho, precisa sofre. de atenção. Precisa de atenção igual, né? A prevenção é o principal objetivo. Hein? O doutor Edmo falou sobre prevenção. Tem como fazer prevenção com os animais? Tem, na verdade, não é a minha especialidade, a do doutor, mas... Caiu na roda aqui. Não, mas enfrentar golpes de juízo. Lógico, a gente... na verdade, tem sim, dentro das especialidades, mas mesmo os meus colegas que atuam com a especialidade da cardiologia, a gente aprende muito com a medicina humana, compartilha, na verdade, muito da experiência deles, mas tem sim a prevenção. Hoje, para o senhor ter uma noção, os nossos pacientes a partir dos 7 anos são considerados já idosos. Sim. Entendeu? Então, a partir dos 7 anos, a gente recomenda exames anuais. Qualquer um, cachorro, gato? Cachorro e gato, exatamente. Sim. Então, ecocardiograma, eletrocardiograma, exames de sangue. Então, é muito interessante, que é muito parecido. Doutor Halcyon, quando eu disse que o senhor está com muito trabalho atualmente, 49 mortes por febre amarela. Se estamos no primeiro dia de fevereiro, em 30 dias, 49 mortos. 49 mortes em 2017. Isso é o maior, desde que se começou a contar, né, que foi em 1980, é o maior número de casos de toda essa série histórica do Brasil. Realmente, a febre amarela sempre existiu e vai continuar existindo, principalmente em matas, regiões silvestres, porque a gente não vai conseguir eliminar nem os vírus. Em São Paulo, essa mata de concreto que nós temos aqui. Mas importante assim, os casos que aconteceram aqui em São Paulo, e eu participei e vi alguns deles, eles foram todos vindo de Minas Gerais. Importados? Então, todos importados, naquela região de mata mesmo. O que é importante que se fale bem isso, porque assim, a gente não tem essa febre amarela urbana, que o último relato foi de 1942, onde muda o mosquito, e aí entra o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, né, que pode transmitir a febre amarela, mas por enquanto a gente está nessa... que o Aedes tem mais esse no currículo dele ainda. É um mosquito fantástico, né, ele consegue... Vou fazer uma pergunta que pode ser até absurda, mas o que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença... Se fala, tá, mas é uma doença transmitida por um vírus, o vírus da febre amarela, que pode causar desde formas assintomáticas ou pouco sintomáticas. Na verdade, a grande maioria dos pacientes são pouco sintomáticos, mas dos que ficam com sintomas, eles evoluem às vezes com muita gravidade. E como é um vírus que gosta de acometer o fígado principalmente, ele acomete rim, acomete coração, mas o fígado é o principal órgão dele, a pessoa, quando está nessa forma mais grave, fica amarela. E aí, junto com a febre, se deu o nome de febre amarela. Fica amarelo, fica aquele amarelão, ele fica ictérico, esse é o nome médico, icterícia, e o nome popular às vezes é tirícia, amarelão. Quando a criancinha está com no berçário, quando nasce, por incompatibilidades transitórias. Por que acontece isso, doutora Regina? Por que acontece isso numa criança? Então, na verdade, quando o bebê nasce, durante o pré-natal a gente faz um rastreamento da tipagem materna e paterna. Quando a mãe é O negativo, a gente acaba vacinando a mãe contra os antígenos, principalmente se o pai for RH positivo. E essa criança acaba fazendo uma hemólise, que é uma destruição transitória das hemácias, que é o que causa a icterícia, porque a hemoglobina é metabolizada no fígado, então ela acaba fazendo essa icterícia que é transitória. Você faz fototerapia, a criança fica boa. O que não pode é deixar essa bilirrubina subir, porque ela atinge o sistema nervoso central e pode dar um comprometimento severo. E não tem nada a ver com esse quadro. Mas a patologia é igual. Desculpa, eu estou na psicologia, mas a patologia é igual. A destruição
maciça faz com que você tenha uma sobrecarga hepática, essa sobrecarga hepática faz com que você tenha icterícia. O mecanismo é o mesmo. E aí, então, nesses casos, com essa destruição do fígado, fica amarelo. E o que chama atenção, o que aparece para a gente são mais esses quadros. Então, quando você vai ler letalidade da doença, pode chegar a 50% das pessoas que tiveram febre amarela morreram, né? A gente tem aí já 49 mortes para este ano. Mas esses são os quadros muito graves. Então, é por isso que são mortes, né? Porque tem 120 casos confirmados, né? e muitos essa mais em investigação. Essa confirmação, onde é que é? É no Brasil? É na região de Minas? É na cidade de São Paulo? É na cidade do Rio de Janeiro? É Belo Horizonte? Onde tem esse quadro? Começou no final do ano passado, a gente teve 2 casos no estado de São Paulo, na região de Presidente Prudente, Ribeirão Preto, que foi dado o alerta, feito todas as medidas de bloqueio, e na região de Minas, com transição ali para Espírito Santo e Bahia, começaram a aparecer casos, e esses casos depois foram confirmados como febre amarela. A partir daí, então, foi tentado realizar esse bloqueio, mas os números de casos estão aumentando, porque parte daquela população não estava vacinada e entrou em região onde há o vírus que circula. E na mata, o principal afetado é o macaco. O macaco fica como um hospedeiro, o mosquito vai lá, pica ele, pica outro macaco e vai disseminando a doença. Também é bom lembrar que o macaco aí está de vítima, porque tem gente matando macacos hoje e isso não tem sentido nenhum. A partir do momento que o homem entra neste ciclo, ele pode ser afetado. Isso a gente chama da febre amarela silvestre. Tem um programa de vacinação específico para isso? Ou é só quando vai viajar que exige uma... Não, esse foi o principal assunto discutido, porque há sim um programa nacional de imunização, e todo estado de Minas Gerais é recomendado a vacina, porque quase todo o Brasil, tirando as áreas litorâneas e o estado do Espírito Santo, que não era nada recomendado, eram áreas recomendadas de vacina, porque a febre amarela ela tem descido da região da Amazônia, e nos últimos anos o mapa de vacina foi sendo ampliado. O que a gente tem é que as pessoas não se falava muito de febre amarela, perdeu um pouco a importância, e as pessoas não estavam tão vacinadas onde deveriam estar. Então, Minas atualmente é uma área que é recomendada a vacina. Hoje, com 2 doses da vacina, a gente está imune para o resto da vida. Mudou a vacinação, antes era a cada 10 anos. E a gente precisa depois alertar as pessoas que, com calma, quem não está naquela área que precisa ser urgentemente vacinado, mas quem está fora dessa área e vai entrar ou mora nessa área, depois se vacine com calma. Está a expectativa para o carnaval sobre isso? O que a gente pede é que quem for viajar para alguma daquelas áreas já tenha vacina, ou se vacine, ou até evite a viagem se for uma área com muita transmissão e que tenha contraindicação. A vacina demora 10 dias para começar a fazer efeito. E o que não pode acontecer, que já está acontecendo, é um pouco de pânico na população. Por exemplo, quem mora em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, com essas notícias de que há casos aqui em São Paulo, estão numa procura muito grande das clínicas de vacina para tomar a dose. Parece a ideia boa, mas a gente tem que avaliar que exclusivamente esta vacina ela é feita do vírus um pouco bobo. O vírus está vivo ali, mas não está tão ativo como na forma da doença. Então é uma doença que infelizmente às vezes ela pode causar doença pela vacina, uma febre amarela mesmo pela vacina, com casos até letais. Então a gente precisa avaliar quem realmente precisa tomar, recomendar, mas nesse momento evitar o pânico e ser avaliado realmente se vai entrar numa área de risco ou não. Essa região de São Paulo, Grande São Paulo, não tem febre amarela urbana, no Brasil não foi declarado ainda isso, e não há necessidade de quem ficar aqui e vacinar, porque as vacinas já acabaram nas clínicas particulares e no SUS, onde há vacina, há um aumento expressivo de gente tomando sem necessidade, e infelizmente com isso vão aparecer as doenças por vacina também. Doutor Edmo, eu citei o carnaval, problemas no coração no carnaval acontece? Não aqueles apaixonantes, mas
Além dos apaixonantes que sempre nós temos, o carnaval é um momento do ano, é um período do ano onde alguns cuidados ao coração são essenciais. Geralmente nessa época nós temos altas temperaturas no Brasil e as pessoas desenvolvem uma atividade física intensa, com grande perda de líquido, de sais minerais. E eventualmente essa perda excessiva, sem uma devida reposição, pode ocasionar arritmias, pode ocasionar, se o indivíduo já tiver previamente um problema cardíaco, uma dor no peito, um evento cardíaco mais sério, como por exemplo até um infarto, um derrame cerebral, porque às vezes a pressão arterial acaba oscilando, a pessoa está ali envolvida naquela atividade de brincar, de festejar e acaba esquecendo de tomar os devidos cuidados. Então é uma época que a pessoa deve tomar muita precaução, talvez conversar... O senhor está na contramão do carnaval. Não, com certeza eu estou prevenindo ocorrências, senão no carnaval vai estar lotado. Você está na contramão do carnaval. Ficar sobrecarregados, para desfilar tem que fazer prevenção. Para desfilar na Sapucaí tem que passar com ele antes. Tem que prevenir. Doutor Edmo, não está certo, doutor Edmo, não está certo. Esse negócio de carnaval é carnaval. O conceito é que vale tudo. Vale tudo, pode fazer tudo. É assim? Depois a gente trata as consequências, né? Lamentavelmente o conceito é esse. Pensa na quarta-feira de cinzas. Exatamente. Não, ninguém pensa na quarta-feira de cinzas. Depois do almoço. Antes do almoço tá tudo igual. Só quando o banco voltar a funcionar. Exato. Né? Não, mas ninguém pensa, doutora Regina. O quadro que o doutor... Eu estou usando muita ironia, brincando, não, mas o quadro que o doutor Edmo descreve, só se tiver um problema na quarta-feira. Mas você sabe que nas academias é engraçado, porque todo mundo vai muito pra academia ao longo nessa época, né? Começa em setembro aquela neurose preparo, né? E faz aquele preparo. Para quem é carnavalesco, acho que tem até mais um significado. E aí o professor fala assim: agora todo mundo vamos comer para o Natal, para não engordar o Natal. Agora vamos comer para passar o Carnaval. Agora vamos comer para a Páscoa. Agora, então você vai comer e vai malhar, vai comer e vai malhar, para você estar sempre, entre aspas, se prevenindo de uma coisa que depende exclusivamente de você, malhando ou não. Você tem que comer certo, dormir direito, se hidratar, que é assim, você tem que fazer tudo certo, porque daí você aproveita tudo e não precisa pensar na quarta-feira de cinzas, depois do almoço. Por isso que eu estou dizendo para o doutor Edmo que ele está na contramão. Mas aí, ele, na verdade, coitadinho, como ele já pega todo mundo lá, já no bico do corvo, ele tem que realmente falar isso mesmo, ele só recebe depois que já está todo mundo desesperado. Doutor Edmo, tem um momento que eu não tenho nada, né? Eu estou vendendo saúde. Aí se eu vou no senhor, o senhor me arruma uma doença. Não, ao contrário. Quem procura acha. Ao contrário. A pessoa está aparentemente sem nenhum histórico. Tem um momento que eu devo procurá-lo? Porque só vou lá se eu tiver, né, nós hoje parecendo um PBX, né, cheio de plug, aqueles negócios todos. Exatamente. O conceito hoje assim, mais adequado é que se avalia a história familiar. Então, se a história familiar for muito consistente, quanto mais precoce frequentar o cardiologista preventivamente, melhor. Então imagine uma família... O que é essa prevenção? Essa prevenção. Então veja bem, imagine uma família com um histórico de mortes com idade entre 30 e 40 anos. Mortes de causas cardíacas, às vezes mal definidas, mas entre 30 e 40 anos. Então o avô morreu nessa idade, o irmão do avô, o pai eventualmente. Mesmo que essa pessoa seja jovem, esteja lá por volta dos seus 20 a 30 anos, ela já deve procurar para começar a fazer um rastreamento da sua condição cardíaca. O que é a prevenção? É basicamente um teste de esteira, um ecocardiograma, exames de sangue para avaliar colesterol, triglicérides, glicemia e basicamente orientar um pouco os hábitos de vida. Se a pessoa já estiver fumando, claro que o cardiologista vai tentar orientar. Se a pessoa estiver acima do peso, se a pessoa estiver usando eventualmente substâncias erradas e assim por diante, o cardiologista tem que intervir, nem que seja com uma conversa a princípio, para iniciar esse processo de prevenção. Porque prevenção não é fazer exame propriamente dito, é conversar, alertar. Hoje, com a questão tecnológica, é muito comum, eu uso muito em consultório moldes anatômicos para mostrar como uma artéria, por exemplo, deixa de ser o normal para ficar obstruída. Você pode entrar, às vezes, na internet na hora e mostrar um pequeno vídeo, uma foto ilustrativa, porque isso parece que marca mais para o paciente do que ficar ali falando. A hora que ele vê aquela imagem, ele fica mais sensibilizado. E hoje tem uma polêmica que não se encerrou ainda, que as academias hoje não necessitam mais de
um atestado, uma declaração médica para liberar a pessoa para fazer atividade física, né? Então, hoje, se a pessoa se autodeclarar saudável, entre aspas, ela pode fazer as atividades normais. E fica essa discussão, né? Porque a grande maioria, tudo bem, às vezes pode não ter problema, mas tem uma determinada parcela que deveria passar com o médico, fazer uma avaliação antes de fazer e correr na esteira para o carnaval, para desfilar, mas fica aquela coisa, não vou, bobagem, estou fazendo atividade física que é saudável, e vira e mexe a gente vê notícias de gente jovem, né, morrendo nas academias. Então, quanto pesar isso, né? Então, se a pessoa tiver alguma dúvida, precisa marcar um médico para ser avaliada. Aquela autodeclaração. Eu concordo, mas você sabe que eu acho que assim, depende muito do quanto a pessoa se interessa. Agora eu vou defender o lado feminino. Os homens não se interessam em ir ao médico. O médico, o homem tem 2 médicos na vida. Quem? O pediatra e o geriatra. Pois é. Aquele intervalo do meio aí, que é onde a gente... urologista aí, urologista depois dos 50 a gente também tem outra história, né? Ele também liga, se quiser. Se ele tem cachorro e o gato ele leva no veterinário, mas ele não vai. O homem não vai. Então, o que acontece? Acho que tem essa situação daquele período do meio, que é o período de maior risco, é onde a placa de ateroma se forma, é onde você não tem... E isso eu já posso te dizer, que ginecologista olha muito mais a mulher, porque ela acaba indo para o exame de rotina dela, que não é ginecológico, mas a maioria dos ginecos, pelo menos, eu acho que sim, eles acabam pedindo um rastreamento simples, acima dos 40, não dos 30. Mas para quem tem histórico familiar, eu mando ir para o cardiologista antes. Por quê? Por causa dessa história, que é uma doença silenciosa. Quando vai se manifestar com 50, 55 anos, com infarto, com uma isquemia, que se Deus quiser não vai acontecer nada, mas pode fazer até um AVC. Então, a preocupação que a gente tem é sempre essa. E aí eu acho que os homens ficam nesse limbo, e aí quando descobre, já é o cara. Meu pai infartou com 53 anos, fumava 3 maços de cigarro por dia, com o vô infartado, morto com 53 anos, o pai infartado, morto com 53 anos, e ele infartou com 53 anos, ele cumpriu o karma familiar. Só que ele fumava 3 maços por dia, comia que nem louco, entendeu? E não fazia nada de atividade. Mas a mulher realmente tem o ginecologista como E por que o homem não vai no uro? Deveria, por que não vai no clínico? Geral, ou, né? Eu acho que falta esse lance, porque a gente ainda o pessoal ainda é machista, as né? Vacinas, homem acha que tá bom e não vai. Sim, né? Ele pula do pediatra pro geriatra. E se for, vai achar alguma coisa, como porque, mano, o cara não quer achar nada, né? Eu tô lindo, tô bacana. Eu brinquei com o Dr. Edio, né? Se ele me arruma a doença, eu mudo de médico. Pois é, Eu vou no Dr. Edio e ele fala, você tá com um problema aqui, problema ali e tal. Não gostei dele. Aí você vai na ginecologista, pronto. Eu falo isso com muita ironia e uso sempre aqui no Gente que Fala, porque não existe prevenção no Brasil. A senhora dá um quadro, né, da mulher que tem um programa de prevenção. O homem, que é isso? Vai num urologista, não, que é isso? Eu só é macho, o que eu vou fazer lá? Lamentavelmente, eu procuro chamar sempre a atenção disso. O Dr. Edmo já veio aqui, sempre que ele vem eu repito isso, porque eu acho que falta essa informação no brasileiro em si. Então, é que também existe um outro lado que eu acho que vocês têm acompanhado, que eles acham que o excesso, quem procura acha, é uma coisa que tem sido combatida fora do Brasil, né? Bastante. Eles acham que o check-up é uma coisa inútil, que a gente deve atrás só dos fatores de risco. Então, tá tendo uma polêmica fora daqui, principalmente por causa de custo hospitalar, de custo de exames e custo pessoal para o paciente mesmo, da questão de você ficar correndo atrás de coisa que talvez nunca apareça, como você pesquisar um câncer que ninguém tem, ou uma doença neurológica que a pessoa nunca vai ter. Aspecto, então, mas eu digo, a prevenção básica, que é você fazer um exame anual, um exame bianual, principalmente pacientes submetidos a estresse, que tem uma história familiar, deveria fazer parte. As empresas, pessoas empregadas, as empresas se preocupam com isso. Então, existem check-ups anuais, bianuais, dependendo da faixa etária. Em termos de medicina ocupacional, isso existe. Mas, imagina quantas pessoas tem desocupadas e quantas pessoas que não têm acesso a nada. Né? Então, eu acho que a grande questão é, se existisse uma política de saúde que se voltasse para isso, eu acho que o Edmo não ia trabalhar tanto, né? Com certeza, a gente não teria a dificuldade de tratar a doença numa fase avançada, porque nós como médicos e como cardiologistas, a gente também fica um pouco frustrado de ver que quando você vai iniciar o tratamento, a doença já está muito mais à frente do que você imagina. E aí os recursos são mais limitados, como cirurgia. Doutora Regina, no quadro de mulheres, a senhora é ginecologista, obstetra, infecção urinária em mulher. Olha,
é uma coisa constante, assim. Posso te dizer que eu pego muito no consultório, não sei se isso chega para você, né? Chega para Houston, chega bastante. Eu normalmente encaminho para o uro quando a infecção aumenta, o número é maior que 3 infecções ao ano, porque a mulher, como ela tem os órgãos genitais externos muito próximos da parte urinária, muito próximo da parte intestinal, ela tem uma suscetibilidade maior a pegar infecção. A bactéria que é mais comum chama Escherichia coli, e ela é uma bactéria que mora no trato intestinal. Então o que acontece? Muitas vezes a mulher, por uma diferença de distância entre o ânus e a vagina, ou por uma afinidade dessa própria bactéria, que ela é muito mutante, ela acaba atingindo o trato urinário de algumas mulheres, elas acabam tendo infecção de repetição. Então você tem que ter um fator predisponente, você tem que ter essa falta de imunidade local para isso. Você tem que ter os fatores desencadeantes, uma diarreia, uma baixa imunidade por qualquer outro motivo, relações sexuais sem proteção, higiene inadequada, para isso poder se proliferar. A menopausa é um fator importante, porque na menopausa existe um ressecamento importante da região genital, e esse ressecamento tira a flora vaginal, que é protetora, e acaba fazendo com que bactérias 1000 se proliferem ali. Então eu trato muito em idosa avançada, que fica com fralda, que a cuidadora não higieniza direito, infelizmente. Então existem vários fatores que contribuem. Infelizmente a mulher não consegue, assim, perceber a infecção urinária até ela começar a ter o sintoma, que demora, assim, 12 a 24 horas após o contato dessa bactéria com a uretra. Qual que é a grande preocupação que a gente tem? Primeiro, que é difícil distinguir nas primeiras 24 horas, que pode ser de uma outra origem, tipo um corrimento como uma candidíase, uma tricomoníase, uma doença sexualmente transmissível, que faz parte do diagnóstico diferencial. E, a partir disso, quando a paciente começa a apresentar dor para fazer xixi, dificuldade, ela senta no banheiro, ela quer fazer xixi, começa a chorar porque o xixi não sai, ou começar a sair sangue, isso é uma cistite. Tem pacientes que elas estão tão acostumadas com a infecção que elas já vão. Tem um amigo que vai lá e dá um antibiótico, tem a médica que ela tem um antibiótico em casa. Não tem no Brasil. Imagina, não existe. Não, ela tem. Agora está um pouco melhor. Muito importante, a automedicação. Não, agora melhorou porque a receita tem. O antibiótico agora tem que ir na farmácia, mas sempre tem um em casa, né? Sempre tem alguém em casa, amigo tem, amiga tem, então ela empresta, usa, não funciona, daí ela liga, doutora, pelo amor de Deus, né? Então, infelizmente, a gente tem esse subtratamento que faz com que a infecção se repita, e ela pode fazer até uma pielonefrite, porque essa bactéria pode contaminar as vias urinárias altas e ela parar no hospital com febrão, com dor nas costas, e aí tem que ser internada e tratar a via endovenosa. O que acontece, só é importante falar para as mulheres que, infelizmente, é mais comum que elas tenham infecção urinária. Porque às vezes a adolescente começa a ter, ou jovem, nunca teve, que é raro, mas tem a primeira e já se desespera, acha que é uma doença grave. E não é. O homem é muito mais difícil pela anatomia, então geralmente não tem. Mas as mulheres, infelizmente, ao longo da vida, pelo menos uma vai ter por aí, porque é anatomia mesmo. Antes que eu converse com o Dr. Denis Prata, na linha, como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, Dr. Letísio. Boa tarde, João Copé. Como é que estão as coisas? Tudo em paz, Dr. Letísio. Abordar contigo hoje um problema, não sei se é um problema ou se é uma solução, não é? Que é a mulher que o procura para uma cirurgia plástica para recuperar a forma física após a gravidez. Cirurgias são indicadas neste caso, Dr. Letísio? Olha, Zé Pompeu, eu costumo falar para os pacientes que a gravidez é uma bênção, porém ela tem um preço, muitas vezes. As privilegiadas são aquelas que engordam 9, 10 quilos durante a gravidez e no pós-operatório, no pós-gravidez não tem sequela, ou seja, não tem uma mama que ficou meio pitosada, ou seja, caidinha. Não tem aquele abdômen que ficou levemente protruso, ou seja, abauladinho para frente, assim, devido à diástase do músculo reto abdominal, aquela flacidez no infra do abdômen, ou seja, na parte inferior do abdômen, entre o umbigo e o monte de Vênus, fica flácido, devido à distensão durante a gravidez, e a própria genética do paciente, né, Zancopé? Que você tem as pacientes que já tem aquele culotinho, que já tem aquele pneuzinho,
que durante a gravidez exacerbam devido às alterações hormonais que ocorrem nesse período. Então, Zancopé, é muito relativo, sabe? Não tem uma regra de bolo, uma receita de bolo, uma regra que você fale, não, teve a gravidez, vai ter a mama flácida, vai ter o abdômen flácido, vai ter que fazer uma liposcultura. Depende muito de cada caso, Zancopé, depende da genética do próprio paciente, de quanto a paciente engordou durante a gravidez. Você pega uma menina esguia, que chega na gravidez, tem que comer por 2 pessoas e acaba engordando 20 a 25 quilos. Depois da gravidez, fatalmente, ela vai querer perder esse peso e acaba tendo uma flacidez meio que generalizada, associada com um abdômen que distendeu muito, uma mama que cresceu muito durante a gravidez. Então, são cirurgias execuíveis, sim. As meninas devem procurar os cirurgiões plásticos, sim. Porque uma vez que já resolveu, teve seu filho, teve a família, já se constituiu, acho que elas devem se recuperar, sabe, Zancopé? Que é uma judiação, muitas vezes, ficam com aquele abdômen caído, com aquela... muda a maneira de vida, às vezes mães jovens que querem se voltar a querer a praia com os filhos, se sentem mal. Então eu acho isso válido, Zancopé. Tem que fazer sim, tenha o filho, curtam a gravidez, mas se cuidem durante a gravidez para que a sequela seja a menor possível. Aí eu chego no Dr. Letísio e consigo o milagre de voltar a ter aquele corpinho, Dr. Letísio? Zancopé, milagre não tem não, sabia? Mas olha, melhora muito, Zancopé. Melhora a qualidade de vida, sabe, cara? Perfeito. Às vezes tem muitos pacientes que vêm todas chateadas, que se sentem mal. Olha, agora que eu tive filho, olha como é que eu tô, olha o que aconteceu comigo. É uma judiação. Você pega uma menina de 17, 18 anos que tiveram um filho, com aquele abdômen cheio de estria, que... Então tem que fazer, né? Tem que fazer porque é que eu sempre falo, saúde e o bem-estar físico e mental, né? Doutor Letísio, grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Valeu, Zancopé, um abração. Doutora Regina, deixa eu aproveitar, a senhora também é acupunturista, o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, na verdade, a acupuntura é a minha segunda especialidade. Sim. E a medicina chinesa é uma coisa maravilhosa, eu não posso falar muito porque senão o programa acaba e ainda fico falando. Mas a acupuntura, ela tem muito a ver... Tem acupuntura na veterinária? Tem. Tanto funciona em animal, que o animal melhora muito. Na ortopedia, então, ortopedia veterinária, a acupuntura é demais. E eu atuo no Círio como acupunturista e trabalho também no Instituto de Ortopedia de Pessoal do HC. E resultados fantásticos. Sabe, olha, não posso te falar, mas ajuda demais tudo. Para qualquer situação, menos para artéria entupida, isso não resolve. Não resolve infecção. Aí agulha outra. Entendeu? Não resolve infecção, mas para sintomas crônicos, doenças crônicas, e para o aspecto a parte mental e a parte de artrose, artrite, toda essa parte para ajudar no emagrecimento, porque baixa muita ansiedade, tranquiliza, regula o metabolismo, tem toda uma história da medicina chinesa muito legal e que realmente funciona. Existe há 5.000 anos, né? Não começou ontem, né? Tem um sentido, né? Dr. Denis Prata. Diga, Zancopé. Não, eu fiquei interessado. Não, muito. Na verdade, eu até queria dar um exemplo que eu não acreditava, apesar de ser grande, eu tenho medo. Sério? Não. Vai lá no consultório que eu te ajeito. Isso não é um problema. É uma solução. Tem que campeão de jiu-jitsu. Pois é. E com medo. Muito atleta. Não, eu tive que utilizar, na verdade. Mas, Denis, com medo do quê? Aquelas agulhinhas fininhas. Estou acostumado com furadeira, osteótomo. E aí, para dar o exemplo que eu comecei há muitos anos já, eu encaminho para acupunturista, medicina alternativa. E nesse último ano de treino, me machuquei muito e aí um dia eu falei, bom, bem o que a senhora falou, se funciona tão bem para os animais, eu sou um animal grande, né? Então, e comecei a fazer acupuntura, dentre outras terapias, e melhorou muito o meu dia a dia, os meus treinos. Melhora tudo. Eu sou meio suspeita, porque eu acredito piamente no método, né? Isso é verdade, isso funciona mesmo. E depoimento ao vivo. E a verdade, cores. Não vai ter jeito de falar que não tem. Não, eu brinco, para nós da ortopedia, a medicina alternativa, a acupuntura e a fisioterapia, sem eles, nossos pacientes não ficam bons, não tem como. Não ficam mesmo, não. Melhorou muito a nossa especialidade, porque essas especialidades na veterinária
são relativamente recentes comparados à medicina humana. Então, a própria ortopedia já vinha engatinhando, mas que ela é encorpada faz uns 10 anos, mais ou menos. E a acupuntura em si também meio que veio junto, mas no começo nós éramos preconceituosos. Não, mas até hoje o médico em geral é muito preconceituoso. Na verdade, quando eu sou chamada em determinadas situações, eu sou a última da fila. Depois, assim, já passou no ortopedista, no fisiatra, no neurologista, já entrou com medicação crônica para dor, tudo, nada resolveu chamar acupunturista. Agora vai, né? Mas assim, é no último dia da alta, sabe, que eu chego. E aí o paciente realmente melhora. Não ficou 8 dias na cama tomando bomba de PCA lá, de morfina, levanta e anda. Entendeu? Então, quer dizer, o acupunturista é o fim da linha. Mas, né? Denis, você não tem medo do Pisano e tem medo de agulha? Do Carlos Pisano você encara com tranquilidade. Não é bem assim. Não, mas esse medo já está transpassado, agora faz parte da minha rotina, Ótimo. na verdade. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Os animaizinhos de pequeno porte, tipo cão e gato, eles costumam ter muito problema articular mais idosos, né? Muito. Na verdade, a nossa especialidade, o que muda um pouco da medicina humana, é que um único profissional ele faz tudo o que na ortopedia humana é subdividida. Então, eu, por exemplo, trato um animalzinho de 600 gramas e no mesmo dia um dog alemão de 90 quilos. E dentre isso, como eu falei no começo, a gente trata desde fratura a doenças geriátricas. Então hoje, por exemplo, a especialidade de geriatria ela ainda não é, no Brasil, ela não é muito procurada e temos poucos profissionais. Então muitos dos meus pacientes que chegam hoje, por exemplo, no Vet Quality, são pacientes idosos que têm doenças articulares. Enquanto os pacientes, além da artrose, mas o que a gente conversa muito, que as pessoas ligam muito a osteoporose nas mulheres. E os nossos animaizinhos não têm osteoporose, eles têm osteoartrose. Então eles vão ter doenças articulares, no joelho, no cotovelo, no ombro. E a acupuntura, não estou aqui, tá? Só querendo agradecer a participação, mas na verdade, realmente, para mim, ortopedista veterinário, esses pacientes idosos, realmente, a primeira terapia é a acupuntura. Porque esses pacientes não... Era um paciente idoso, um animal, um gato com 8 anos? A partir dos 7 anos ele é idoso, mas... Ontem mesmo eu atendi um paciente de 19 anos, entendeu? Tem gatos de 21. Eles estão vivendo mais. Estão ficando Highlander. Na verdade, é a evolução da medicina veterinária. Que a gente fala, né? De vez em quando a medicina vem para atrapalhar. Para veterinária e para humana também. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, que eu vejo na Paulista de domingo, às vezes, gente com bicicleta ou correndo com o cãozinho amarrado na coleira e correndo junto. Isso é bom pro cachorro, principalmente cachorro, né? Gato é difícil a gente ver desse jeito, mas é bom esse exercício pro cachorro? Eu sempre fico na dúvida se está ajudando ou judiando do bichinho. Lógico que tudo tem que ter um bom senso, né? Igual nos nossos exercícios. Ajuda sim, doutor. Na verdade, o exercício diário, como nós, é muito importante nos animais. O que a gente precisa entender é a capacidade que esse paciente tem desses exercícios. Então, por exemplo, se a gente pegar um Bull Terrier, um Pitbull, que são cães mais atletas, talvez ele consiga, sim, correr do lado de uma bicicleta por 40 minutos, 1 hora. Mas muitas vezes o proprietário não tem essa noção. E ele pega um Shih Tzu pequenininho, um pinche. Lá e bota o cachorrinho. Exatamente. Mas o exercício é muito importante. Desde pequenos exercícios diários aos pacientes mais acostumados. Eu tenho um paciente que o proprietário é triatleta e ele leva o cachorro a fazer uma maratona de 6, 7 horas. Só que ele tem os cuidados desse paciente como um atleta. Ele vai, nos procura, faz exames periódicos, ele prepara inclusive numa esteira, como se fosse um atleta mesmo, com todos os cuidados. Mas é importante. O problema é o atleta que deve acontecer com vocês de final de semana. O cachorro que não faz nada. É o paciente ideal do O doutor Edmo gosta dos atletas. Ele adora, vai um atleta de fim de semana. Vão jogar bola em faz. Doutor Edmo, não tem como colocar na cabeça de alguém que um final de semana é insuficiente.
Eu gosto de jogar futebol no sábado, ninguém me tira isso da cabeça. Exatamente. A pessoa acha que ela fazendo esse exercício de forma irregular, ela está fazendo exercícios, né? Ela está fazendo bem à sua saúde cardiovascular. E é um perigo muito grande, porque às vezes eu observo também em parques pessoas sem preparo físico nenhum, correndo, às vezes usando agasalhos sob altas temperaturas, com aquela ideia de que tem que aumentar a temperatura corpórea, fazer o estímulo, né, para poder emagrecer. E carregando mochila, né? Às vezes o cara carrega mochila. Se eu transpirar, eu emagreço. Esse é o conceito. Se eu transpirar, eu emagreço. E isso é muito grave. É o que pode acontecer, inclusive, no carnaval. Pessoas despreparadas fisicamente resolvem ficar os 4 dias brincando. Vale tudo. Isso já foi discutido. Mas tem que reforçar. 4 dias, né? Já foi a um carnaval em Recife? Não vou nem falar de Salvador. Já foi a um carnaval em Recife? Eu só acompanhei pela televisão e vejo que o ânimo é muito grande. Carnaval no Recife começou no Réveillon. Termina na Páscoa. Na Páscoa. Nada, tem depois em julho tem não sei o quê, em agosto tem não sei o quê. Quarta-feira de cinzas fecha tudo no Recife. Quarta-feira de cinza, se você precisar tomar água, você não encontra depois do bloco do Batata. Nada, mas começou no Réveillon. Salvador começou na semana seguinte do carnaval, né? Isso é importante, essa questão do condicionamento, né? Do mesmo jeito que o animal, ele às vezes é treinado na esteira, né, para ser condicionado, o ser humano também. A gente coloca muito isso. Para você fazer um exercício aos finais de semana, estando mal preparado fisicamente, você teria que estar minimamente condicionado, mas geralmente a pessoa não está. Ela sabe que exagerou, comeu muito, bebeu muito, agora eu preciso ir para o parque para... É uma questão mais de consciência da pessoa. E ela fica ali se esforçando excessivamente e muitas vezes o evento súbito acontece ali, ou horas depois. Dr. Denis, o Ricardo da Granja Viana pergunta se há solução ortopédica para cavalo que quebra a perna. É verdade aquele negócio que tem que executar o bichinho? Não, hoje, graças a Deus, a nossa especialidade está muito evoluída. Doutora Regina se assustou. Não, nem que fica manco, mas fica vivo. Mas não é esse o conceito? O cavalo quebrou a perna, não serve para mais nada. Não, é que a senhora é da cidade, a gente cuida. Não, Não, hoje em dia, obrigado. Eu tenho uma vida de fazenda, eu acredito piamente no ortopedista veterinário. Boa pergunta do Ricardo, um abraço. Na verdade, a medicina veterinária evoluiu muito. Tem uma associação, uma organização, na verdade, uma fundação mundial que chama-se AO, que tem a parte de humanos e veterinária, a OVET, que dentro desse grupo tem um grupo de estudo só de equinos. Hoje a gente tem um professor em São Paulo, na Universidade de São Paulo, o André Zoppa, que é o responsável da América Latina e faz um trabalho espetacular com equinos fraturados. É lógico que, como um ser humano, dependendo da lesão, talvez esse paciente esse equinos não consiga aí ser um atleta novamente, mas hoje em dia tem muitos lares e não fazemos mais essa eutanásia. Vai para ecoterapia, ele tem outros, né? Não, mas o tratamento é efetivo. Tem pacientes que voltam até a vida normal, entendeu? Doutora Regina, Juliana do Butantã pergunta se reposição hormonal pode ter consequências trágicas. Bom, depende da idade, depende da indicação. Na verdade, a reposição hormonal já teve muita polêmica há uns 10 anos atrás. Então, primeiro se tratava todo mundo com determinado tratamento, depois suprimiu-se tudo, porque teve um estudo que dizia que aumentava o risco cardiovascular. Hoje, a tendência é você personalizar a reposição hormonal, então a gente evita medicar pacientes que têm antecedentes familiares de câncer de mama, de algum câncer ginecológico, de câncer de intestino, de trombose de sistema nervoso central, de acidentes de tromboembolismo pulmonar, de perna, de qualquer situação. Então, na verdade, é rastreada a paciente para poder indicar a reposição hormonal. Tem que levar em conta a sintomatologia, que eu acho super importante. Tem que levar em conta os riscos cardiovasculares, porque existe um efeito protetor de estrógeno na menopausa para pacientes que não têm risco de usar, que não tem nenhuma história importante familiar e nem pessoal. Então, o benefício da reposição hormonal é individual e pelo menos nos primeiros 5 anos, eu sou a favor do tratamento, mas muito é customizado, para cada paciente existe um tipo de tratamento. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Acompanhando pelo Facebook, a Liliana Azevedo Teixeira está cumprimentando a todos pela qualidade do debate e pela variedade de assuntos. Maria Cleusa Teixeira parabeniza o Dr. Halcyon pelas dicas. Agradece a Maria Cleusa, Dr. Halcyon, as dicas que o senhor colocou aí. Eu que agradeço a todos eles.
A Francisca do Parque do Carmo. Doutor Edmo, remédios para colesterol podem ter efeitos colaterais que prejudiquem o coração? Essa pergunta que a Francisca está fazendo tem fundamento porque hoje em dia nós usamos remédios para colesterol, principalmente as estatinas, que ao longo do tempo de uso, elas acabam tendo 2 efeitos colaterais básicos. Um é um processo inflamatório na musculatura, e a pessoa começa a se queixar de dores musculares difusas, de uma mialgia em vários pontos do organismo. Isso acaba fazendo o cardiologista recuar, mudar a medicação ou reduzir a dose. O outro efeito colateral, que é um pouco mais sério, que nós também temos que estar atentos, é o efeito tóxico da estatina no fígado. Também pode gerar uma hepatite medicamentosa. Então, ao longo do uso da estatina, não só controlar se o colesterol está melhorando ou não, mas nós temos que avaliar as enzimas do fígado se estão elevadas, o que indica a hepatite, e avaliar também essa queixa muito comum, que são dores musculares que antes não ocorriam e que, após o uso da estatina, se acentuaram. E o conceito de que, por exemplo, alguém jovem como eu tem que tomar todo dia um AAS infantil? Esse conceito é um conceito consagrado. Claro que o AS também tem os seus efeitos colaterais, como, por exemplo, reação alérgica, gastrite, mas não ocorrendo esses sintomas, existem, por outro lado, vários estudos populacionais mostrando que preventivamente o AS 100 miligramas todos os dias, na hora da refeição, geralmente no almoço, ele tem um benefício em longo prazo muito grande para prevenir infarto. Na hora do almoço? Geralmente na hora da refeição do almoço. Mas a indicação, né, começa o dia com... não é isso? Doutora Regina me confessa eu acho que tem que esclarecer se é o momento Edmo está explicando. Não, eu venho de uma família totalmente doente cardiovascular, cardiopata 100%, e tem que tomar no almoço. Porque eu já faço essa previsão comigo e com as minhas pacientes. Mas eu vou te contar da estatina, mata. Não agilé, já mata. Como é que é a estatina? A estatina, eu começo a tomar, eu paro de tomar, meu cardiologista começa a dar bronca, eu volto a tomar porque a minha consciência pesa. Eu vou fazer um pezinho, eu faço 5 quilos. 3 já me mata. Já não suporta. A dor muscular. Eu faço ginástica todo dia, a mialgia é triste. E como você combate isso? Porque isso está muito oportuno. Quando a pessoa tem essa queixa, e é uma queixa importante, limitante, como é o seu caso, hoje a gente tem antioxidantes mais naturais para substituir. Eu tomo coenzima Q10, mas eu não melhoro. A gente tem fibrato, a gente tem antioxidantes à base de ômegas, à base de flavonoides, que são derivados da uva. Então existe hoje uma medicina alternativa, fitoterápica, que nos ajuda muito no controle do colesterol. Não, mas eu digo, assim, eu vou ter que tomar estatina. Os fitosteroides não é para todo mundo que funciona. As flavonoides, aquelas coisas todas, não é para todo mundo que melhora, é só para quem tem colesterolzinho. Eu acho, pelo menos na minha opinião. Muito bom. É verdade. Assim, o lance de ser gineco é que você vê tudo. Quando eu sou uma gineco que vê a paciente, eu não vejo só as partes nobres. Vocês são excelentes profissionais. Né? Não, é engraçado, né? Porque eu vejo ele falando, eu vejo o meu cardiologista falando, né? E eu brigo com ele porque eu não quero tomar aspirina, eu não quero tomar estatina, né? Aí ele fala, olha só as artérias. É verdade que o pior paciente é o médico? Sem dúvida. Eu sou péssima. Digo mesmo. Eu sou péssima. Mas eu faço atividade física todo dia. Então, essa parte eu faço, minha dieta é exemplar. Mas a medicação eu reluto muito, porque os efeitos colaterais são chatos. Não daria para trocar tudo isso para a famosa história da meia taça de vinho? É possível. Com certeza, né? Da uva aí. Ouvi uva, né? Boa. Os flavonoides da uva, porque pode ser tanto a cápsula como a taça de vinho. Isso não é mito, então. Não. E o suco de uva concentrado também? O suco de uva também. Que ótimo, para quem nunca tomou vinho. Sim, porque senão não tem nem comparação, né? Dr. Ralcion, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta se o vírus da AIDS poderia passar por algum processo de mutação, se tornar mais resistente ainda. O vírus da AIDS, ele pode sim acontecer, isso de a pessoa ter uma infecção já com vírus mutável. Tá? No Brasil, ainda por sorte, a gente não tem uma grande quantidade deste tipo de situação, mas tem aumentado. Então a gente tem, às vezes, em determinados estudos, que 10% das pessoas podem ser resistentes aos remédios usados de primeira escolha para o uso do tratamento. Para isso, dependendo da evolução do paciente ou da disponibilidade, a gente tem um exame para fazer, para avaliar se esse vírus é resistente ou não.
Então, sim, somente de pessoas que, se você pegou, foi contaminado, infectado com uma pessoa que não tomava direito esse vírus, o remédio, ou já tinha um vírus resistente, as chances aumentam. Porção de pessoas que dispensam o medicamento depois de um determinado tempo. Adesão ao remédio do HIV, vale para todos aqui. Doença crônica. Só os animaizinhos que não podem fazer isso, descartar a medicação, porque o proprietário, o dono dele coloca no meio do miolo de pão. Mas muitas vezes o próprio tem proprietário relutante em dar para o próprio paciente. Adesão, porque ele usa o que ele faz para ele extrapola pro irmãozinho lá, pro filho, o paciente que é o nosso paciente, né, e o membro da família. Então, a gente tem os dois lados. A automedicação, como vocês falaram, então o proprietário, o cãozinho não consegue se automedicar, lógico, mas o proprietário que dá sem o nosso consentimento, e o que a gente prescreve, o proprietário não faz, entendeu? A automedicação. É comer grama, na verdade, né, para eles. Mas a adesão ao remédio em doença crônica é super difícil. A gente tem aqui nós médicos brincando e ela relutando em tomar a aspirina, a estatina do cardiologista, e isso acontece, só que com o HIV, se a pessoa não toma direito, toma irregular, em vez de tomar 3 comprimidos, toma 1 por dia, o vírus pode ficar resistente a esses remédios. Aí sim ele se torna resistente. E aí nós estamos com uma encrenca, assim, porque a gente tem que aumentar a quantidade de remédios, trabalhar ainda mais essa necessidade do uso diário, e realmente, assim, as tomadas, né, para controlar, a gente tem hoje que são 90% das doses. Então, em um mês eu posso esquecer 3 dias dos remédios. Então, é algo que a gente, toda consulta tem um discurso. Pessoa que tem, o Dr. Edmo prescreve lá, se você parar de tomar esse medicamento aqui, o seu coração vai ter problema. E o cara esquece? Sim, porque ele não sente nada para ter o sintoma, né, da doença crônica. O paciente dele, enquanto não tiver sem fôlego... não infartar mesmo, não tiver sem fôlego, aí... Eu acho um absurdo aquelas pessoas que têm uma prescrição médica que não tomam. E esquecem. É um absurdo isso, eu concordo com você, é um absurdo. O problema não é nem quando não esquece, não faz. Não, eu faço, gente, mas assim, começa a ter o corpo... Receita, né? Desde que seja bem indicado... Tem hora que a gente também vê que as pessoas tomam remédio demais. Então, aquilo que foi comentado do overtreatment, né, de pedir muito exame, de dar muito remédio, a gente atualmente está combatendo e vendo, vamos entrar no equilíbrio, realmente o que é necessário, né? Se a gente for seguir as regras da estatina hoje mundial dos Estados Unidos, 1/3 da população deveria tomar estatina do mundo. Sim. Quer dizer, será que realmente é risco-benefício eu medicar 1/3 do mundo? Então, assim, hoje a gente está tentando achar um equilíbrio do que realmente é importante ou não, porque tomar remédio todo dia mexe com a pessoa, né? Dr. Halcyon Teixeira, infectologista, tem algum endereço que eu possa localizá-lo com facilidade? Algum site? Sim, a gente tem o site e o Facebook da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu sou o coordenador do grupo de emergência, e a gente tem um canal que responde dúvidas para a população. No SBI? SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço mais uma vez. Denis Prata, Dr. Denis Prata, como eu localizo o Vet Quality? Ele é na Rua Vieira de Moraes, 1862 no Campo Belo. O nosso telefone lá é 5097-9642. Vai ser um prazer quem precisar dos nossos atendimentos lá. Muito obrigado e foi um prazer. Dr. Edmo Atique Gabriel, tem um endereço que eu possa localizá-lo sem estar sem ser levado até lá? Sem ser de imediato conduzido coercitivamente ao hospital? Não, eu vou deixar meu site para qualquer esclarecimento. Sim. É o www.drgabrielcardio.com.br. Estou à disposição, ali tem espaço para dúvidas e esclarecimentos também. Grato por ter vindo. Muito obrigado, estou à disposição para... Doutora Regina, aqui as mulheres ficam por último. Então, não, mas isso não tem problema, os últimos são sempre os melhores. Então, se alguém quiser entrar em contato, Regina Paulares, meu nome completo, @gmail.com. Agradeço a tua gentileza de ter vindo ao nosso Gente que Fala e ter nos ensinado, né? Quando a gente... Não, é maravilhoso. Eu que agradeço. É maravilhoso. Foi ótimo, obrigada. Essa discussão que os senhores estiveram, né, proporcionando aqui, cada vez mais enriquece o nosso Gente que Fala.
Espero que retorne em breve. A doutora Regina Paula Ares, que é ginecologista, obstetra, acupunturista, o cardiovascular Dr. Edmo Atique Gabriel, ortopedista veterinário Dr. Denis Prata, infectologista Dr. Ralcion Teixeira. Gente que fala, tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.